Bom dia, estamos aqui começando mais um podcast. Dessa vez Luiz, estou acompanhado do meu amigo Léo. Bom dia. E a gente vai entrevistar a nossa convidada aqui. Vamos fazer umas perguntas para ela sobre o trabalho dela, sobre o que ela pensa de determinados assuntos, sobre características dela. E eu gostaria de citar o Jonathan, que ele não vai estar presente nesse podcast, porque ele mora em outra cidade. Então ia ficar muito trabalhoso dele vir, ele não tinha disponibilidade para vir gravar esse podcast com a gente hoje de tarde. E por isso estamos fazendo só nós dois. Então, já dando início ao podcast, vamos à primeira questão, né? Conhecer um pouco da nossa convidada. Ela vai falar um pouco dela pra gente aí. Então, pode ir já. Bom dia, eu me chamo Michele Alves. Como eu já havia falado na entrevista anterior, eu tenho 39 anos de idade. Sou formada em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá. Já estou no ramo há 14 anos, tenho uma boa experiência dando aulas em escola de nível fundamental e também em ensino médio. Na verdade, a maior parte do tempo sempre trabalhei em escolas, né? Porém, já trabalhei em outros lugares, onde também segue a minha área, como academias e entre outros lugares. Também fiquei cerca de 3 anos treinando um time de futsal na região de Maringá. Era um projeto de uma amiga minha que deu muito certo por um grande período de tempo. Por questões financeiras, eu resolvi finalizar esse projeto, né? E voltar a dar aulas normal, como professora nas escolas. E atualmente trabalho como professora de educação física. Entendi. Então, vamos começar com algumas questões. O Leonardo vai fazer a primeira pergunta para você, que no caso vai ser... Bom, a primeira pergunta, para você, o que é a filosofia? Bom, eu acho que não é possível apresentar uma resposta pronta, definitiva para uma pergunta sobre o que é filosofia. O que eu vou falar aqui será uma tentativa de uma resposta genérica, mas não deixa de partir de um determinado ponto de vista, que pode ser aplicado em determinadas circunstâncias, né? Eu acho que a filosofia é um ramo do saber que procura entender os conceitos ou significados de estudo que existe no mundo, criando assim as definições conceituais. Os conceitos que nascem daquela definição, das definições, né? São, por sua vez, significados complexos, né? Que criam alguma problemática. E esses problemas também são essenciais, pelos quais a filosofia funciona. Um problema, uma pergunta, uma questão é um processo que visa a procurar uma definição sobre algo, né? Perguntar o que é, como é, o porquê é, formular um problema, né? Responder e perguntar e criar um conceito. Portanto, perguntar o que é filosofia é uma atitude filosófica, né? Eu acredito que a filosofia esteja sempre presente em quase tudo. Por um ato de filosofar, pode ser uma simples conversa em uma mesa de bar, ou até mesmo um debate político de forma organizada, ou pelo menos deveria ser organizada, né? E como uma matéria assim, como é aprendida na escola, eu acredito que seja um estudo de problemas relacionados a diversos assuntos, né? Como a existência, ao conhecimento, a verdade,
aos valores morais e estéticos, né? Éticos, né? A mente, entre outros temas, eu acredito que a filosofia também ajuda a gente a conhecer um pouco de nós, mesmo analisando essas pequenas atitudes, né? É lógico que a filosofia é muito importante, como qualquer outra, não só para desenvolvimento pessoal, mas no mundo moderno, né? Temos sistemas de avaliações como o Enem, que exigem um grande conhecimento dessa área, então, de qualquer forma, é de extrema importância. Correto, tua resposta foi bem satisfatória. Então, dando prosseguimento aqui às perguntas, a gente vai para a próxima pergunta. Uma pergunta bem simples, uma pergunta bem fácil, que é: o que você entende como linguagem? Bom, linguagem, pelo que eu tenho conhecimento, é um sistema de comunicação que tem como função transmitir ideias e sentimentos entre as sociedades. Entre as pessoas, eu acredito que a linguagem em si não se limita apenas a linguagens verbais, né? Mas sim, existem muitos tipos de linguagens. Por exemplo, uma pessoa que é muda, ela se comunica de diversas formas, né? Demonstrando sentimentos, expressões, demonstrando formas de representatividade que significam algo, né? Na verdade, existem inúmeros tipos de linguagem, como, por exemplo, muitos anos atrás, onde a escrita se começava a ser criada, né? Eram usados diversos tipos de linguagens, como pinturas, esculturas, escritas em pedras, que representavam algum tipo de linguagem que possuía um significado, né? Mesmo que de forma direta, mas possuía. Na minha área em que eu trabalho, eu acredito que a linguagem seja fundamental, porque é por ela que nós incentivamos os alunos a fazerem um esporte, e é através dela que a gente pode perceber, né, se os alunos estão aprendendo de verdade, se eles gostam, se eles estão gostando das atividades propostas, né? E principalmente se eles se encontram felizes, né, no meio onde eles estão. Então, a prática do bullying ou a violência em qualquer tipo de sofrimento que a pessoa possa sofrer pode ser facilmente identificada, né, usando a linguagem. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando uma criança anda muito triste, solitária, é possível ver uma mudança de comportamento aí, né? Você sabe que pode ter algo errado, porque ela transmite esse tipo de sentimento através da linguagem, né? Eu já tive um aluno que chegava muito triste na escola, não gostava de estudar, estava indo mal na escola e dava para perceber que tinha algo de errado, que estava alguma coisa errada, né? Quando fui solicitar os pais do jovem, né, foi possível ver que aquela tristeza era uma reflexão do que ele passava em casa, visto que os relacionamentos entre os pais era desagradável, né? Era algo abusivo, como brigas, confusões, entre outras coisas, né? Por isso eu acho que a linguagem é fundamental, não somente para as comunicações, mas também
para compreender e identificar os sentimentos dos outros, né? Muitas das vezes, ajudar aqueles que precisam é muito importante, né? Então, uma boa resposta. A gente vai passar a pergunta pro meu amigo Léo. Então, vamos para a terceira pergunta, então. A terceira pergunta, um pouquinho mais complicada. A pergunta é, então, com base nas suas últimas respostas, o que você entende por filosofia da linguagem? Eu acho que para definirmos melhor essa relação, precisamos primeiro definir o que é o significado. Por exemplo, eu posso imitar sons com a minha boca, gestos com o meu corpo, e outros seres também podem emitir sons mas também não terão um significado para nós humanos. Então, esses sons são os gestos, né? Precisamos ter uma relevância ou um valor para estar dentro de uma linguagem. A partir disso, podemos compreender algum fenômeno linguístico. Segundo Aristóteles, que contradizia a hipótese naturalista que ele propõe que a análise dos significados se realize através de pensamento e a realidade, né? Por isso Aristóteles ele é o ponto de partida, né, de duas linhas de raciocínio, de desenvolvimento sobre a linguagem. Primeiro, a relação entre linguagem e pensamento. Segundo, a função comunicacional da linguagem. Então, e a respeito da primeira linha de raciocínio, eu li um artigo que dizia que um casal de professores americanos teve a ideia de comparar na prática a educação de um bebê humano e de um animalzinho. E no dia que a filha deles nasceu, eles adotaram, né, um chimpanzé fêmea. E as duas foram educadas absolutamente iguais, passo a passo. E como se tratava de um trabalho científico, bem documentado, lógico, né? Eles foram percebendo que logo no início o chimpanzé batia em quilômetros o bebê humano. O artigo dizia que enquanto a criança apenas mexia os pezinhos, o chimpanzé já se virava sozinho. Sentava à mesa, colocava guardanapo em volta do pescoço, fazia suas alimentações sozinho. Com a medida que o tempo foi passando, enquanto o bebê humano começou a falar, o chimpanzé já emitia sons, né? Emitia apenas alguns sons emocionais característicos. Como o bebê começou a pedir água, por exemplo, a diferença se tornou marcante, né, entre ele e o chimpanzé, né? Então, podemos analisar que a partir do momento que o ser humano começa a aprender a se comunicar de uma forma que esboce pensamento, ele se diferencia de um animal, né? Já a segunda linha de raciocínio, um pouco mais simples que o primeiro, né? Devemos compreender que o significado através
da análise feita pelo linguista Roman Jackson, em que existe 6 elementos fundamentais da comunicação, que são emissor, receptor, mensagem, contexto e canal e código. Realmente foi uma ótima resposta. Me apresentou inclusive informações que eu não sabia. Nunca cheguei a ter conhecimento desse experimento da filha do casal e a chimpanzé. É realmente muito interessante como você conseguiu descrever bem com esse exemplo o que você realmente pensa dessa questão que a gente fez. E seguindo para a próxima questão, a gente vai ir para a quarta questão e a gente vai querer saber, para nossa quarta pergunta na sequência, quarta pergunta aí que o Leonardo vai falar pra gente. A quarta pergunta: qual a relação entre a linguagem e pensamento? É impossível responder a essa pergunta com espaço tão curto, de tempo. Mas certas considerações gerais podem ser mencionadas, Muitas pessoas acham que é impossível ter um pensamento sem linguagem. Mas isso está claramente errado, Temos agora uma enorme quantidade de evidências, que os animais são capazes de apresentar pelo menos algumas formas simples de processos de pensamento. Eles são incríveis, na verdade. No entanto, formas mais complexas de pensamento exigem algo como a linguagem humana. Então, os seres humanos têm pensamentos de uma maneira que os animais não têm. Um animal poderia sair de um labirinto de uma maneira que mostraria que ele pode compreender a diferença entre 1, 2, 3 e 4 caminhos, mas sem a linguagem, Um animal não pode saber que a raiz quadrada de 625 é 25. Existe literalmente um número infinito de pensamentos que só podem ser expressos com a linguagem. E a área de pensamentos que pode ser feita sem a linguagem é bastante restrita. E os animais fazem isso perfeitamente, Compreendo. A resposta foi boa, realmente questões mais complexas que estão vindo agora, que faz realmente a gente pensar um pouco para poder dar uma resposta que responda bem a esse tema meio complexo mesmo. Então a gente vai dando sequência aí. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta de número 5, a quinta questão, que seria: se no seu trabalho você acredita que a filosofia de linguagem é utilizada, se no teu dia a dia você costuma usar essa filosofia de linguagem, como que cite exemplos, coisas do tipo. Bom, eu acho que não só no meu trabalho, mas no modo em geral, usamos filosofia de linguagem,
em diversos momentos em nosso dia a dia, ou até mesmo em uma conversa ou em maneiras de se expressar. Em meu serviço, eu costumo utilizar demais esta filosofia, né? Até mesmo porque na profissão de professor, a linguagem é fundamental. Um professor, para ser bom, tem que ter uma didática boa. Ele precisa ter uma boa comunicação com seus alunos. Então, para entender se a minha aula está atingindo minhas expectativas e principalmente educando e ensinando os meus alunos, eu costumo analisar se eles, por diversos meios no qual a linguagem é fundamental. Muitas das vezes é preciso analisar o aluno, né? Entender pelos seus gestos corporais dele, se ele está entendendo a atividade, se ele tem alguma necessidade maior de atenção ou não, né? Todos esses pequenos detalhes são apenas possíveis de serem identificados usando a filosofia de linguagem, né? Eu vejo até mesmo como sendo comum, né? Diversos professores que deixam essa filosofia de lado e acabam não ajudando seus alunos. Logo, eles não têm um bom desenvolvimento e o professor não tem uma boa aula. Então, lembrando que, como eu costumo dar as aulas para jovens, no geral, adolescentes, né? Geralmente a faixa etária que eu dou aula é adolescentes. Essa é uma fase muito complicada, no qual passam diversos pensamentos, né? Todo mundo sabe, né? Tem até aquela faminha, né? Os aborrecentes, né? É uma fase de mudança, no qual deve ter uma enorme atenção. Eles precisam realmente de uma atenção bem maior, sabe? Lembrando que nesse período é onde as emoções estão mais confusas do que nunca. O que pode ser percebido é que o que deve ser ajudado, né? Hoje em dia, o nosso mundo é de expressão, ansiedade, são muitos presentes, né? Esses dois problemas são, no geral, bem aparentes. Então, acredito que eu uso o meu trabalho e que é de enorme importância ter atenção e bom uso da linguagem. Correto. Realmente, esse problema que você falou está bem presente atualmente, mais pelo ensino médio, final do ensino fundamental. O pessoal da nossa idade mesmo, uns 17, 16, 18 anos, tem sempre essas crises aí essas crises de sentimento, né? Isso, crises sentimentais. Às vezes a pessoa tá meio ruim na escola, começa a não querer mais ir para aula, começa a pensar que não tem mais futuro dentro da universidade, dentro do meio que ela tá. E sempre tem uma linguagem corporal. Quando o aluno não está bem, você pode ver num gesto sempre corporal, numa expressão. Então a linguagem é fundamental. Sim, exato. E é sempre bom perceber essa linguagem para que não aconteça nenhuma fatalidade, né? Às vezes a pessoa não... Se você conseguir perceber, né, pela linguagem corporal, esse que está havendo algum problema com o seu aluno, dá tempo de ajudar, né? Que não seja tarde ainda, né? Exato. Sempre bom ajudar, sempre bom ficar atento, ainda mais como você, professor,
tem um excelente papel conseguindo fazer essa identificação. Eu acho que todo professor tem que ser bem observador também, né? Se preocupar com o aluno. Então, partindo para a próxima questão de número 6, eu gostaria de saber, para você, voltando para esse tema de linguagem aí, para você, como linguagem e realidade se relacionam. Um tema um pouco mais complexo, diferente. Então, vamos lá, né? Então, do mesmo modo que a linguagem constitui a realidade, é importante lembrar que a realidade também constitui a linguagem. É o que a gente até estava acabando de falar, né? Para perceber essas influências do ambiente social e cultural sobre a linguagem cotidiana, é possível pensar em variações de sentidos das mesmas palavras em diferentes lugares. Se um dia você estiver em Portugal e precisa comprar roupa íntima, pense 2 vezes antes de entrar na loja, pois cueca por lá é o nome de uma peça de roupa feminina. Mas também podemos pensar nas transformações históricas, que o significado de um mesmo termo pode sofrer um longo do tempo, que são resultados de profundas mudanças sociais, econômicas, culturais, né? A palavra deficiente, por exemplo, só passou a ter um sentido, né, pejorativo há cerca de 13 anos, na Idade Média. Na Idade Média, os homens e as mulheres com deficiência eram considerados pessoas sagradas, né? Na Idade Média, que tinham um papel importante a cumprir nas comunidades elas não eram excluídas, né? Com o avanço da civilização industrial, cujo fundamento é a eficácia, o valor do ser humano também passou a ser medido pela capacidade de produzir e de ser eficiente. Então, a partir dessas transformações, o termo deficiente ganhou uma conotação fortemente negativa, né? E essas pessoas passaram a enfrentar severos desafios para se integrar na sociedade. Mas é importante dizer que a relação entre a realidade e a linguagem é dinâmica, né? Ela é viva, acontece e se transforma todos os dias. E nas práticas comunicativas cotidianas, cada vez mais intensas em casa, nas escolas, nas redes sociais, que tanto no mundo quanto na linguagem se constrói e se modificam. Palavras novas surgem a todo momento, né? Motivadas pelas velozes transformações do mundo contemporâneo que estamos vivendo, né? Novas interpretações de fenômenos sociais e políticos são produzidas o tempo inteiro, dando sentido à realidade e ajudando a construí-la também, lógico, né? Quando uma revista de circulação nacional decide retratar um evento de uma maneira ou outra, escolhendo diferentes palavras, imagens ou cores, estes gestos não apenas representam os acontecimentos do mundo, né, de maneira objetiva, mas surgem interpretações que influenciam as opiniões,
dos leitores sobre o tema, né? Representar o mundo também construí-lo, né, aponta para estar ou aquela direção. É possível comparar duas visões muito distintas, né, sobre o mesmo fato. Ao apresentar um mesmo evento real, as duas revistas constroem acontecimentos distintos, né? Assim, o problema não consiste mais em uma pergunta, em perguntar se as coisas do mundo são representadas corretamente pela linguagem, mas em compreender como atividade comunicativa cotidianas, realizadas por meio das diferentes linguagens, estruturam, transformam, dão sentido ao mundo. Dizer que a linguagem não apenas representa, mas ela constrói a realidade, né? E rejeitar a ideia segundo a qual as palavras seria como rótulos para as coisas ou os conceitos, né? Falar, escrever, desenhar e atribui sentidos e dar existência ao mundo à nossa volta, né? Bom, realmente respondeu bem também essa pergunta que já era um pouco mais difícil. E basicamente eram essas as 6 questões que o meu grupo tinha para fazer. Foi realmente um podcast, por mais que foi um pouquinho mais demorado, e passou bem rápido. Foi um podcast bem legal. E no geral eu pensei que seriam perguntas um pouco complicadas, mas pelo visto você conseguiu responder todas com bastante tranquilidade. Foi muito divertido, realmente, e com certeza, se alguém por acaso ouvir esse tipo de podcast, vai conseguir entender um pouco sobre filosofia, vai conseguir entender um pouco sobre linguagem. Eu queria agradecer por você ter aceitado participar com a gente, você ter tirado um tempo seu, né, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, ter reservado esse tempo para conseguir nos dar essa entrevista, gravar esse podcast com a gente. E agradeço também pela vasta experiência, vasto conhecimento que você passou para a gente respondendo essas questões. Nos forneceu conhecimentos de experiências, experimentos, passou um pouco da ideia do que você pensa, de como você pensa sobre essa filosofia de linguagem, mostrou também que os professores são realmente exemplos, estão realmente sempre preocupados com os seus alunos. Seu um dos maiores exemplos disso, quando você citou que é sempre importante usar a filosofia para ver se a qualidade da sua aula está rendendo, se não está. Mostrou uma grande preocupação também com os seus alunos, que tem que ter mesmo essa preocupação naquela faixa etária de adolescente, aquela idade básica onde todo mundo está meio confuso, meio perdido. Mostrou que realmente que a profissão, principalmente dos professores, são muito importantes para a gente, porque ela vai perceber que quando a pessoa realmente gosta do trabalho dela, realmente se dedica, ela realmente se importa com o próximo, se importa em fazer o melhor que ela sabe fazer. E basicamente é isso, queria agradecer, queria saber se você teria alguma consideração final, algo para falar. Vou deixar as últimas palavras com você, só para finalizar mesmo. Eu que gostaria muito de agradecer por vocês terem lembrado de mim, né? Porque eu espero que eu possa ter ajudado a esclarecer, tirar as dúvidas de vocês, mostrar que a realidade e a filosofia andam juntas, né? E eu espero ter passado um pouco do meu conhecimento para vocês,
que vocês podem tirar proveito de tudo isso, que outras pessoas possam se beneficiar também dos meus ideais. E nós estamos aí, nós professores, estamos aqui sempre prontos para ajudar os nossos alunos e a gente quer dar o máximo possível para vocês, para que vocês possam adquirir um bom conhecimento, e serem bons homens no futuro, de caráter, de responsabilidade, que tenham muita felicidade na vida e consigam realizar os seus sonhos profissionais e que sejam homens e mulheres de sucesso. Então é isso. As últimas palavras aí da Michele, grande professora. A gente vai se despedindo do podcast. Agradecemos a presença, agradecemos a todo mundo que tá ouvindo, nos acompanhando aí. O podcast vai se encerrando por aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma noite, independente da hora que você estiver assistindo. Nos acompanhe sempre aí, que estaremos sempre gravando novos podcasts, trazendo novas pessoas, convidados, sempre demonstrando um pouco aí das ideias que a gente tem a mostrar. É isso, tchau, tchau, me despedindo, adeus, tchau.